Não me faça repetir. O Suguru matou os moradores e desapareceu. Eu ouvi da primeira vez. A antiga casa do Suguru também já não tinha mais nada. Mas pelas manchas de sangue, supomos que ele matou os pais. Ele nunca faria isso! Você conseguiria, não é mesmo, Satoru? E ainda quer tentar me convencer de que é impossível fazer algo que para você é possível? Você é o mais forte porque é Satoru Gojo? Ou você é Satoru Gojo porque é o mais forte? Vamos discutir um pouquinho sobre essa fala aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre o novo capítulo de Jujutsu, que já passou, na verdade, o capítulo 261. Creio que poucas pessoas tenham percebido exatamente o que o autor queria passar aqui. O Yu Tokotsu, ele tá servindo muito como chamariz, ele tá servindo como um famoso porta-voz do criador sobre uma determinada coisa que acontece muito no mundo dos animes, não só no mundo dos animes, como em outras obras onde o cara é designado com um poder avassalador, uma capacidade intelectual além da humana. Foda-se! O que é a humanidade? Já que vocês já estão familiarizados com alguns canais de opinião falando muito sobre filosofia, vamos aplicar um pouquinho de filosofia aqui no meu também? Só pra dar um gás a mais aqui. Tenhamos a delicadeza de falar sobre filósofos bem influentes, tipo Sócrates. Vejamos aqui então o que Sócrates tem pra falar pra gente sobre humanidade. A maioria dos homens não nota que ignora a essência das coisas. Isso, porém, não os impede de acreditar erroneamente que a conhecem. Acontece o que é esperado. Tais pessoas não concordam consigo mesmas, nenhumas com as outras. Sócrates. Mas tudo isso tem a ver com Jujutsu, não faz sentido, explica aí pra gente. E que isso tem a ver com Jujutsu? E ao mesmo tempo que eu estarei fazendo esse vídeo, eu vou fazer uma crítica, uma leve, não leva a sério, uma leve crítica social aos psicólogos de plantão, tá? Sobre essa cena. Essa cena, em específica, do Satoru Gojo, não se trata de psicologia. Referente à psicologia, o porquê que eu estou citando a psicologia aqui? Ela trata a mente humana como se fosse uma máquina. Compreende agora o que eu estou querendo dizer? Mas nessa questão que está sendo abordada aqui em Jujutsu, a mente humana não é tratada como uma máquina, ela é tratada como se fosse alma. O que eu quero dizer com isso? Vamos destrinchar um pouco mais o capítulo do Jujutsu aqui. Começa o capítulo com o Itadori descendo a porrada no Sukuna. Eu vou esmagar seu coração assim mesmo. Tá aquelas frases de protagonista que nunca dão certo pra ele, porque ele não tem protagonismo. O Itadori não tem protagonismo, cai na real. Cura o Junpei, como você fez quando arrumou meu coração! Cura o Junpei! Eu me recuso. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Eu não tenho dormido mais. Enquanto o Itadori tá alisando o peitoral definido de 4 braços, 4 tetas do Sukuna, Sukuna sente o cheiro do seu amor, do seu verdadeiro amor, o único que foi capaz de dar uma dedada nele e fazer ele gostar. Eu não acredito que ele fez isso, eu não acredito, não é possível. O Gege fez speedrun de como estragar a própria obra em segundos, tá ligado? Só que segundos depois ele vê que não é o honrado, e sim o Yu Tokotsu que tá dentro do corpo do honrado, né? O lendário Satoru Gojo. E depois cortamos finalmente para a parte principal e mais importante do episódio, que é a conversa dos feiticeiros Jujutsu bolando um plano para poder derrotar o Sukuna, caso o Satoru Gojo perdesse a luta, o que era bem provável de acontecer, porque ele não é o protagonista, né? Então ele ia perder de qualquer jeito. E cá estão os feiticeiros discutindo, o Panda explicando exatamente como vai funcionar o plano de copiar a técnica do Kenjaku, transferência de corpos para o corpo do Satoru Gojo.
caso o Gojo perca, eles possam utilizar o corpo dele como uma ferramenta. E aqui eu fico muito feliz que finalmente o autor explicou que os 6 olhos não é uma técnica inata, gente. É uma condição física herdada da família Gojo. Isso é maravilhoso, porque o pessoal fica falando, o Gojo tem os 6 olhos, é A técnica inata do Gojo. Ele tem 2 técnicas inatas. Ele tem Meu irmão, os 6 olhos é uma condição física. Ela vem junto do corpo do Gojo. Ele não... Ai, dá até uma coisa aqui, cara. Seus vagabundos do caralho, seus lixos. Parece que o pessoal usa apenas 10% dos neurônios dele. E uma coisa que me incomodou muito foi a postura do Yu Tokotsu quanto a essa ideia. Aqui eu dou um ponto positivo pro Yu Tokotsu, que o autor deixou bem implícito aqui. Os feiticeiros ao redor do Yu Tokotsu estavam utilizando o termo plano ao se referir ao Gojo. Aí que entra a primeira frase de Sócrates. A maioria dos homens não nota que ignora a essência das coisas. Daqui o Kusakabe, ele ressalta, não como um plano, estamos tratando humanamente disso, sabia? E o que seria humanamente? Diz o Yu Tokotsu. Aquele com quem lutaremos é o feiticeiro mais poderoso da história, Ryomen Sukuna, não é? Se pudermos vencer ao abandonar nossa humanidade, então devo abandoná-la sem hesitar. Você tem tanto medo assim de se tornar um monstro? Todos nos importamos muito com você, Salmão. Que eu gosto dessa. Mano. E o Gojo Sensei também não se importam com o Gojo Sensei? Todos nós sempre não temos apenas colocado o fardo de se tornar um monstro apenas no Gojo Satoru? Nossa, a tradução tá horrível, hein? Caraca, peraí, isso aqui foi uma bosta. Nós sempre não temos apenas colocado o fardo de se tornar um monstro no Gojo Sensei? Se o Gojo Sensei se for, alguém terá que se tornar esse monstro. Alguém terá que fazer. E se ninguém quiser se tornar um, eu me tornarei. É por isso que quando ele morrer, eu assumirei o seu corpo. Eu queria deixar bem claro aqui que aí que entra a outra frase de Sócrates. Isso, porém, não os impede de acreditar erroneamente que a conhecem. Referente à essência das coisas. O homem acredita que conhece a essência de alguma coisa ou de alguém ou de algum objeto. Nós não conhecemos nada sobre aquela coisa. Receba a inteligência. Quanto maior o neurônio, menor será o tempo de resposta. O cérebro humano gasta em média por dia mais de 100 cargas de um smartphone. O ser humano reproduz que nem um doente. Já temos em média 8 bilhões de pessoas no mundo e o nosso planeta só suporta 4,5 bilhões de habitantes. Parem de ter filhos, pelo amor de Deus. O ser humano só enxerga 1% do universo, o resto é matéria escura. Provavelmente já tem uma cura por câncer. O ser humano só não descobriu ou divulgou ainda, pois a indústria da saúde é a segunda, ou se bobear, a primeira que mais lucra no mundo. Pessoas doentes incapacitadas fazem a indústria farmacêutica girar. Eles nunca vão te dar a cura, pois o ser humano não tem a capacidade de extinguir doenças, apenas mascarar ou evitar elas. A geração Z é a geração considerada mais depressiva e ansiosa de todas. TikTok faz mal, a liberação constante de dopamina no cérebro em curto prazo de tempo, sem pausas na sua liberação, pode causar demência, encurtar o tempo de resposta do seu cérebro, causar esquizofrenia e até mesmo depressão, ansiedade, bipolaridade, perda do sono, e risco de comportamentos suicidas. O vício em dopamina leva à esquizofrenia. Resumo, não use o TikTok ou qualquer outra rede social de vídeos curtos em excesso. Usa com moderação. Seu cérebro não foi programado para isso. E a falta do nosso conhecimento sobre aquela determinada coisa nos faz tomar decisões achando que nós estamos fazendo bem para aquela determinada coisa da qual não temos conhecimento, ou bem para um determinado ambiente ou local. Aí que entra a frase controversa do Yu Tokotsu. Ao mesmo tempo que ele está falando sobre humanidade, humanizar o Gojo, sobre eles estarem tornando ele um monstro, ou se ele tendo assumido toda a responsabilidade de se tornar um monstro pelo bem da Jujutsu Kaisen, ele ao mesmo tempo não está tratando ele como se fosse um humano. Por favor, não pense em se tornar um monstro sozinho. Logo em seguida, Satoru Gojo fala, bem, isso vai ser impossível.
Naquela época eu fui deixado para trás, então é por isso que tenho que compensar aquilo que perdi. E daí entra outra parte da frase de Sócrates. Acontece o que é esperado. Tais pessoas não concordam consigo mesmas, nem umas com as outras. Você não gosta? Não. Por quê? Não pretendo perder. Por que me importar com meu próprio cadáver? Isso daqui, até o cara deixou aqui legendado embaixo, a indiferença do Gojo quanto ao seu cadáver é contraste com o que Sukuna diz no capítulo 217, página 6. Perder é o mesmo que morrer, então tanto faz o cadáver. Ele está se tratando como se fosse uma peça num tabuleiro, o que ocasionalmente já foi citado até pelo Yuji Tadori na sua luta contra o Mahito. Eu sou apenas uma engrenagem. Basicamente, ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele só está fazendo. Lembrando, gente, que o Yuta Okkotsu só tem 17 anos de idade, ele é um garoto jovem. Ele é muito ingênuo ainda pras coisas. Eu queria ser assim como você. Eu quero viver assim, firme e forte. Só o que eu queria é que você não tivesse nascido. Só o que traz para o clã é vergonha. E vocês? Não sejam inúteis como a máquina. Vamos separar aqui a capacidade do Gojo como se fosse uma doença crônica, como a hipertimesia, aquela tal doença que faz você lembrar de absolutamente tudo e não esquecer de absolutamente nada na sua vida, onde a memória biográfica da pessoa se torna extremamente ampla. As pessoas, sabendo que você vai ter essa hipertimesia, vamos falar assim, pense nos 6 olhos, nas capacidades dele como se fosse essa capacidade. As pessoas ao seu redor, sabendo que você vai ter essa capacidade de memorização tão elevada em comparação às pessoas comuns, elas vão querer se aproveitar disso a favor delas. O que eu quero dizer com isso? É uma doença. Lembrando, é uma doença, uma síndrome. Compreende agora? Independente se é uma capacidade além da humana, é uma síndrome. Tem seus efeitos colaterais. Por que as pessoas se identificam muito com o Satoru Gojo? Aparentemente, ele é o único personagem real ali da série, porque ele é o mais humanizado, além do Yuji Tadori e dos outros personagens que realmente parecem personagens de shounen. O Satoru Gojo, ele pega num aspecto mais delicado da mente humana, o aspecto da solidão. Nesse capítulo, finalmente, temos a resposta de Satoru Gojo a essa pergunta do Geto. Bem, isso vai ser impossível. Naquela época eu fui deixado para trás, então é por isso que tenho que compensar aquilo que eu perdi. Basicamente, o Satoru Gojo aqui está concordando com a visão do Geto. Ele não seguiu o mesmo caminho que o Geto, porque ele é o mais forte. E por ser o mais forte, ele é Satoru Gojo. E apenas por ser o mais forte, ele decidiu seguir pelo caminho do bem. Não que ele não quisesse seguir pelo caminho que o Geto estava designando para si mesmo. O que diferencia o Geto do Satoru Gojo nessa questão de concordância é a perspectiva. Obviamente teve uma concordância dos dois lados ali. Só que o Satoru Gojo pensou nas possibilidades. Se os dois se juntassem para ir contra todos os humanos, provavelmente todo mundo morreria. Sobrevivência do mais fraco. É assim que a sociedade deve ser. Ela deveria ajudar os fracos e desencorajar os fortes. Ouça, Satoru. Os feiticeiros existem para proteger os não feiticeiros. Ore, antes de tomar uma decisão, ore a Deus, pedindo sua orientação para ter a sabedoria de escolher o caminho certo. Deus sabe o que é melhor para você. Não é bom tomar uma decisão apressadamente. Antes de decidir, pense nas consequências de cada possibilidade. Se os humanos que criam as maldições, por que não acabar com os humanos e permanecer apenas com os feiticeiros de Jujutsu? Isso daria um fim nas maldições. Então Satoru Gojo é Satoru Gojo porque ele é o mais forte, né? Olha aí o Yuta usando o corpo do Gojo. E olha aí o Gojo lutando contra o Sukuna. Tá muito óbvia a resposta, né? Ele é o mais forte porque ele é Satoru Gojo. Simples assim. Não por causa da força dele.
Ah, a minha carteirinha. Você achou pra mim, Sensei? Não. Não fui eu. Foi meu melhor amigo. O único que eu tive. Deixem aberto aqui embaixo para deixar vocês exporem as suas opiniões quanto a isso. Eu tenho absoluta certeza que eu não sou o único que percebeu isso e que pensa desse jeito. E se você quer me ajudar a continuar com esse tipo de conteúdo aqui que dá trabalho pra caramba, por favorzinho, deixa o like e se inscreve aqui no canal Quirinhal. Salmão!